Meu nome é Leandro Fortes, eu tenho 51 anos, desses 51 anos, 31 dedicados ao jornalismo. Sou professor, sou escritor e atualmente atuo na área de comunicação digital. Sou proprietário de uma agência de comunicação digital que cria redes sociais para as pessoas se comunicarem diretamente com o público, com o seu público, sem necessariamente precisar da intermediação da mídia. O jornalismo investigativo é um conceito transversal, ele não existe por si só. Ele é uma aplicação, é uma definição que serve para várias áreas do jornalismo, né? Você pode fazer investigação jornalística tanto na política como na economia, no esporte, enfim. É uma definição de um jornalismo mais bem acabado, mais aprofundado, com apurações mais amplas, que demandam mais tempo e necessariamente mais dinheiro para serem feitas e que servem como pano de fundo para grandes investigações de jornalistas. O jornalista investigativo, eu costumo dizer, é quase que um policial sem distintivo. Ele tem que ter técnicas específicas, ele tem que ter uma disposição específica e normalmente um talento específico para fazer esse tipo de jornalismo. O objetivo do jornalismo é contar histórias. É contar histórias que digam respeito ao universo, ao mundo e à vida das pessoas. O furo é uma consequência do trabalho, da concorrência entre jornalistas. Não é o trabalho do jornalista em si. E nem é o mais importante no trabalho jornalístico. O mais importante no trabalho jornalístico é a boa apuração, é a verdade dos fatos e é a consequência positiva daquilo que ele faz. O furo normalmente é só um elemento de vaidade pessoal e que não pode se reverter como uma vitória de uma gincana. Eu consegui cumprir uma tarefa primeiro. Né? O furo se revela como uma coisa de qualidade quando ele diz respeito à qualidade do próprio jornalista. Né? Ao fato de ele ter fontes melhores, ele ter apurações melhores, dele se dedicar mais e com mais qualidade ao ofício do qual ele está inserido. O procedimento para o furo jornalístico é sempre o mesmo. Né? Você tem que sair na frente dos outros, você tem que ter boas fontes, você tem que ter sorte também. Às vezes é só um golpe de sorte, às vezes é só um documento que cai na sua mão, às vezes é só uma pessoa que você conhece. Aí, a partir desse golpe de sorte ou não, é que você verifica qual é a qualidade da informação e qual a qualidade do jornalista que está apurando ela. Hoje em dia, por conta da corrida digital, você não tem mais o tempo que você tinha antigamente para maturar um furo. Né? Você podia segurá-lo para dar no fim de semana no jornal. Hoje você tem que dar ele imediatamente, porque senão ele vai deixar de ser um furo, porque alguém vai descobrir a qualquer momento aquilo que você descobriu. Então, o mais importante hoje do que o furo, assim, a perspectiva de ser uma coisa absolutamente inédita, é de que ele seja mais rápido. Só que a rapidez, ela necessariamente vulnerabiliza a qualidade do material. Se você tem pressa para publicar, você certamente vai ter menos tempo para apurar. Então, a diferença do furo hoje é que ele é menos qualitativo do que o furo antigamente. O jornalista que é jornalista de verdade, ele nunca vai perder essa vontade. Né? Ele nunca vai perder a vontade de sair na frente, de dar o furo, de ser o primeiro a dar informação, de ser o primeiro a dar informação com maior qualidade, de ser o primeiro a apurar e dar qualidade de informação que ele apurou. Enfim. Essas coisas não mudam nunca, felizmente. O que muda são os métodos, o que muda é a forma. Antigamente você tinha procedimentos mais específicos, porque você tinha mais tempo e você tinha veículos mais estanques. Hoje não, você tem procedimentos diferentes, que têm que ser mais ágeis, mais rápidos, porque os veículos, as plataformas digitais exigem mais essa agilidade. Isso não gera nenhum problema, porque as novas gerações de jornalistas elas já têm a consciência dessas plataformas digitais, porque elas já foram criadas nelas. Elas não foram obrigadas a fazer uma transição. Para a minha geração, é uma geração de jornalistas que saiu da máquina de escrever e foi para o computador, ou seja, foi obrigado a fazer essa transição. As gerações mais novas não fizeram transição nenhuma, faz parte da vida delas. Então, a adaptação delas aos meios é muito mais tranquila e muito mais efetiva do que foi para a minha geração, por exemplo.
técnicas de jornalismo. Assim, o encontro com o furo é a confluência dessas técnicas e do seu talento como jornalista para chegar primeiro àquela informação ou para arrancá-la primeiro, né? Ou para você cultivar ao longo de um período alguma fonte ou algumas fontes que em algum momento, pela sua confiança, pela sua respeitabilidade, pela sua credibilidade, vão lhe passar uma informação exclusiva. Essa é uma construção profissional, né? Mas não é a busca em si. Eu sempre gosto de referir a isso porque existe esse mito em torno do furo do jornalístico, né? O furo do jornalismo não é o mais importante do jornalismo. O mais importante do jornalismo é a construção da narrativa baseada em fatos reais, né? Na verdade factual. Isso é muito mais importante do que o furo. Naturalmente, o terreno mais fértil para a investigação jornalística é a política. Isso é uma questão factual mesmo, da nossa cultura social. Mas você pode fazer investigação jornalística para descobrir muitas outras coisas que não sejam escândalos políticos. Há escândalos no esporte, há escândalos no Ministério da Agricultura, há escândalos sociais que são extremamente investigáveis. Nós temos uma jornalista no Brasil, por exemplo, a Eliane Brum, que é uma especialista em fazer investigação jornalística no tecido social, né? Em descobrir e nos apresentar misérias que nós normalmente não vemos, porque ela tem um olho muito especial para fazer esse tipo de investigação. Ela não mexe com política, ela não denuncia corrupção, ela denuncia questões sociais muito graves que estão no nosso mundo, no nosso tecido social, mas que nós não vemos. E esse é um dos segredos do jornalismo, é você dar visibilidade àquilo que não é visto e você dá voz a quem não tem. Essa é uma das razões, inclusive, da profissão de jornalista. Existem editorias, ou existiam editorias, e dentro dessas editorias haviam pessoas com maior ou menor talento para fazer investigação jornalística. Quando você se destaca por ser um investigador jornalista, você acaba pairando sobre as editorias. Por isso que eu falei que a investigação jornalística, o jornalismo investigativo, ele é um conceito transversal, ele cabe em tudo, ele pode ser utilizado para tudo. Não há ou não deveria haver uma editoria de investigação, né? Não é uma delegacia de polícia onde você tem investigadores e não investigadores. Não. Todas as pessoas devem estar preparadas para fazer investigação jornalística dentro de uma redação. Mas é claro que algumas terão mais talento para fazer isso, tem mais disposição para fazer isso, tem mais coragem para fazer isso também, né? Porque, além de tudo, você fazer investigação jornalística exige um pouco mais de coragem do que você ser um setorista do Ministério da Fazenda. Não que seja menor o trabalho, que o trabalho de você decodificar informações de economia dentro do Ministério da Fazenda é um trabalho monumental, que exige um talento específico para isso. Então, cada um trabalha dentro dos seus talentos e a investigação jornalística é um elemento de talento com o qual se trabalha dentro das redações em várias editorias. Antes da internet, toda a investigação jornalística era muito mais demorada, muito mais complicada e havia menos segurança na checagem. A internet trouxe muitas vantagens, muitas. Com a internet, você passou a ter um sistema chamado reportagem por via de computador, que é uma coisa que foi transformada em estudo, em metodologia, que no fundo todos nós acabamos aprendendo a aplicar mesmo que de forma empírica, para fazer as nossas apurações jornalísticas. É muito mais fácil você contactar fontes, você checar nomes, você checar informações, mas ao mesmo tempo você tem que saber e tem que ter essa percepção, e as pessoas têm que avisar os jornalistas novos, por exemplo, de que esse mundo da internet é um mundo de informações fakes também. Então, portanto, ela não prescinde da apuração. Ela é um elemento, uma ferramenta, é uma caneta a mais, é um bloco a mais, mas ela não é jornalismo. Então, você tem que checar, tem que ouvir as pessoas e, sobretudo, você não pode ter um contato com a realidade apenas pela internet, pelo computador. Você tem que falar com as pessoas, você tem que ir para a rua, você tem que sentir a realidade, né? A realidade é a primeira tela, o computador é a segunda tela. Nós temos já uma tendência, por causa dos smartphones, né, a viver nessa segunda tela. Mas a primeira tela é a realidade, é o mundo palpável. A segunda tela é essa que nós ficamos aqui
manuseando, buscando informações e tal, mas esse é um mundo que se depara com o principal, que é a realidade. Então o jornalista não pode prescindir da realidade achando que pode fazer a sua carreira e o seu trabalho na segunda tela, trabalhando apenas pela internet. O furo no ético, quando ele é utilizado para achacar as pessoas, quando ele é conseguido de forma ilícita e imoral, né? Quando ele é fruto da desonestidade do jornalista. Aí ele não é válido. Ele pode ser um troféu da mesa do jornalista, mas ele não é válido para a sociedade. Ele é só fruto de uma perseguição neurótica e vaidosa em torno de uma gincana, no qual ele foi o primeiro a conseguir aquela informação. E o furo não pode ser parte de uma manipulação, né? Muitos jornalistas recebem informações exclusivas para serem utilizados, né, como ferramentas de manipulações políticas, de interesses políticos, de interesses de grupos econômicos e tal. Esse é o furo imoral. É um furo, foi dado em primeira mão. Mas, do ponto de vista do jornalismo, é um furo ruim, um furo imoral. Se você é um jornalista honesto, assim, irremediavelmente, tudo que você apurar e colocar para o público será feito de forma honesta. Se não for honesto, você não se importa de perder um furo se esse furo não é honesto, se é uma coisa que foi conseguido de forma ilícita, de forma imoral, né, de forma canalha. A única forma de você ter um furo honesto é sendo um jornalista honesto. Fora disso, não há possibilidade nenhuma. Você gravar as suas próprias conversas com as fontes, eu inclusive recomendo, porque é uma forma de salvaguarda em vários sentidos. Primeiro que você não precisa avisar as pessoas que você está gravando quando você é um dos interlocutores. Há uma jurisprudência no STJ em relação a isso, porque é uma salvaguarda do jornalista. E é uma salvaguarda de duas frentes. Uma em relação à fonte, porque ela pode dizer que não falou, e você tem a gravação dizendo que ela falou. E é uma salvaguarda normalmente em relação ao seu emprego, porque há muitas fontes que tratam das repercussões jornalísticas com os donos dos veículos. E eles desmentem o repórter. Aí se você não tem aquilo gravado, você vai ser demitido. Você está acusando um senador, né, de tráfico de drogas, e você não tem nenhuma prova, assim, e ele está dizendo que não conversou isso com você. Eu tenho gravado aqui está a prova de que ele falou comigo. Você garante tanto a sua atividade jornalística quanto o seu emprego. Embora os empregos hoje sejam felizmente estão sendo muito menos ligados a patrões, mas a grupos e a coletivos, mas é uma coisa assim que eu inclusive recomendo. Você sempre deve gravar o que a fonte fala. Nos anos 90, eu era repórter até do Correio Brasiliense, quando o Ricardo Noblat era chefe lá. E o Luiz Eduardo Magalhães, que era um deputado muito importante, foi presidente da Câmara dos Deputados, filho do senador Ricardo Magalhães, ele morreu caminhando na rua aqui em Brasília, teve um ataque cardíaco fulminante. E se levantou muito na época o fato dele ser usuário ou não de cocaína. E ele foi levado para o hospital de base, foi feita a perícia dele e foi retirado o coração dele sem que ninguém soubesse. Eu fui com algumas fontes que eu tinha, cheguei a essa história e descobri onde estava o coração do Luiz Eduardo, dentro de um vidro no hospital de base. E era uma coisa que era para ser mantida escondida, obviamente, e eu descobri e dei na primeira página do Correio Brasiliense assim, a CM guarda o coração de Luiz Eduardo. Aquilo foi um choque, né? Arrancado o coração. Assim, o enfermeiro que me passou a informação disse que foi arrancado o coração porque ele não queria que fosse feita a autópsia no músculo do coração, porque seria fácil detectar uso ou não de cocaína. Então, para contornar o fato de eu ter descoberto que ele tinha arrancado o coração do filho, que é uma coisa louca, você provavelmente não vai saber outra história como essa. Só no Egito Antigo você arrancava o coração para poder embalsamar as pessoas. E aí eles criaram uma versão maluca de que o coração tinha sido arrancado para colocar dentro de uma estátua em Salvador. E de fato eles tiveram que fazer esse teatro do absurdo, louco, montaram uma estátua na Vida Paralela em Salvador e colocaram o coração embaixo e escreveram aqui
nessa estátua está o coração de Luiz Eduardo Magalhães. Quer dizer, eles tiveram que montar um teatro louco e absurdo para poder minimizar a violência desse furo. Esse sim, um furo clássico, né? Ninguém tinha essa informação, né? Pegou todos de surpresa, foi uma coisa muito maluca.